Alô? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é o dia 16 de dezembro de 2009, quarta-feira. O verbete é o número 1418, 4 páginas, 43 logias e 7 máximas. Tema: vida intrapsíquica. Especialidade: cerebrologia. Definição: a vida intrapsíquica é a autopensionização íntima e ininterrupta da consciência, o micro-universo pessoal da mente, a psique ou psique, ou a atuação do cérebro pela própria consciência, condição básica de estudo das ciências eletronáuticas, cujos defensores fazem questão de ignorar. A vida secreta, a vida incompartilhada, a vida autodeterminada, a vida intrapsíquica pacífica, a vida intrapsíquica conflitiva, a vida mental sadia, a vida mental doentia, as fantasias e sonhos irrevelados, a exclusividade da realidade íntima, as representações subjetivas da realidade objetiva, o percentual de fidedignidade das interpretações pessoais, as distorções perceptivas, cognitivas e mnemônicas, as interferências somáticas na vida intrapsíquica, os comportamentos como exteriorização superficial da vida intrapsíquica, o psiquismo enriquecido pelo parapsiquismo. Agora, nós temos aí, na frase enfática, a vida intrapsíquica é a realidade mais íntima da fisiologia do cérebro, ou do micro-universo da consciência, sendo ininterrupta como condição específica da existência do ser humano vivo. Você vive somente a vida intrapsíquica inarredável? Ou já consegue se expandir para a vida parapsíquica lúcida também? Agora, pergunta. Sou uma pessoa paciente, tranquila, mas algumas vezes me tiram do sério. Outro dia abordei um assunto delicado com meu namorado. O abordei com muita serenidade, sem perder as estribeiras. Ele, que também é uma pessoa bem tranquila, me surpreendeu, pois perdeu a compostura, esbravejou, foi duro, e as explicações foram meio vazias. Esse é um caso tipo de intimidação, mas a intimidação se deu dele para comigo, que teve um comportamento explosivo, ou fui eu que o intimidou por abordar um assunto delicado, uma possível traição. Isso mostra que ele tem culpa no cartório. Se ele fosse tranquilo com a traição dele, ele não arranjaria. Isso aí é primeiro processo, óbvio. Então, olha, desconfie um pouco mais dessa situação. O que o senhor pode me esclarecer sobre o comportamento antagônico assim? É isso. O urubu serva mais. Pode ser que tenha boi na linha aí nessa história. No caso, é uma vaca. Ontem cheguei à noite no apartamento onde resido faz 3 meses, depois de 4 dias de ausência. Faço penepes há 11 meses. Escuta, vocês riram, deixei passar. Passou o riso? Passou, né? Posso falar? Voltando ao mesmo assunto. A hora que eu falei que é vaca, isso depende. Que às vezes não é. Às vezes é um novilho. Novilho. Você sabe o que é novilho, né? Agora, voltando aqui. Subitamente o aparelho de ar-condicionado, que está avariado faz mais de 1 ano, começou a funcionar sozinho, fazendo um ruído enorme e lançando um cheiro a queimado. Tentei desligar, no entanto, o indicador do aparelho indicava desligado. Desliguei o quadro elétrico central e o aparelho finalmente parou.
Passei mais de uma hora ouvindo pancadas fortes e repetitivas do teto, como se alguém estivesse batendo. Depois de garantir que a parte elétrica estava segura e sem risco de incêndio, fiz minha vida normal e alguns EVs. Por que razão aconteceria um poltergeist aqui? Faz parte? O que posso fazer para fortalecer a blindagem do local para além do EV? Olha, tudo indica, se isso tudo ocorreu e não tinha ninguém aí escondido, e se não tinha nenhum rato ou qualquer coisa atrapalhada aí do seu ambiente, mostra que você tem a ectoplastia. Isso aí, você é sensitivo à ectoplasta, precisa de abrir o olho com isso. Daqui um ano você vem para cá, a gente vai examinar você com calma. Aí nós resolvemos isso de visu, olho no olho e para-olhos dos para-olhos, né? Qual é a especialidade da Conscienciologia que estuda as consciências de origem evolutiva extraterrestre? É a extraterrestriologia. Agora, ó, existe também a qualidade que é a extraterrestrialidade. Eu já escrevi tudo sobre isso. Agora, eu quero dizer aqui para vocês, aqui tem um catálogo livre, catálogo 2009-2010. Um monte de editora, é a chamada Bibliodiversidade. Então, é o Centro Cultural de São Paulo, Primavera dos Livros 2009, a Liberdade de Ler. Ministério da Cultura, Imprensa Oficial, Prefeitura de São Paulo, o Brasil de todos, Governo Federal. Agora, aqui tem um livro para criança, a maioria aqui é livro para criança. Então, um livro para criança para vocês verem. O autor é Ilan Brennan, a ilustradora Ionite Zilberman, e ISBN 28 páginas, o livro de criança. E aqui dá um resumo. O pai de Laura pegou o livro secreto das princesas e contou para a filha algo que ninguém sabia. Descubra esse segredo e não contem para ninguém. Agora, o segredo tem revelado no livro, no título do livro. Até as princesas soltam pum. Agora veja, eu não vi o livro. Primeira coisa, preciso saber se ele está combatendo aí a monarquia. Aí seria uma coisa boa. Agora, esse negócio também de levar a coisa com muita naturalidade a respeito do corpo, pum, gás, essa coisa, isso é importante. Então, eu estou só falando que vocês às vezes se interessam muito por livro infantil. Está aí estão rendendo o negócio. Não sei se vai interessar aí para vocês. Agora, outra coisa. Isso aqui é o jornal, a Gazetinha nossa aí, de ontem, terça-feira. Paulo McDonald é sabatinado no CAEC. O prefeito postou as obras e falou sobre a nova mentalidade de gestão pública. Tivemos de começar do zero em muitos setores. Depois, o prefeito mostra investimento na saúde. E o programa habitacional já beneficiou 5 mil pessoas. Tem fotografia de tudo isso. São 2 páginas da revista, do jornal, muito bem feito. E eles descreveram aqui a situação nossa, aqui, a recepção do senhor prefeito. Se alguém quiser ver, está aqui o jornal. É interessante. Agora, com respeito à vida intrapsíquica, que é um problema que nós trabalhamos com ele aqui todo dia, é isso? Letra B, professor. É? Letra B. Aqui em Letra cima. B? Pode falar. A paracatologia, na penúltima linha, a influência dos retrocérebros no cérebro atual. Essas, digamos assim, patologias viriam com a paragenética? Por exemplo, uma falha numa área determinada do cérebro? O processo é a paragenética, é a holobiografia da pessoa, né, que são os retrocérebros. A pessoa vem e isso aí funciona com ela. Outra coisa, isso aí é que mantém ou não, mais ou menos equilibrado, o temperamento da pessoa, né? Que a base é isso aí. Então a vida intrapsíquica, ela é seríssima. É a base de tudo. Porque uma loucura seria uma patologia da consciência e não do cérebro físico.
Não, mas a loucura, ela pode existir, não é da consciência. É só do cérebro. Se o cérebro começa a bater pino, eu já expliquei aqui, aquilo que a minha mulher, que é dessomada, me pediu para falar sobre a vida dela. Então é a terceira vez que eu vou tocar no assunto. Ela, a consciência estava mais ou menos normal, mas o cérebro não estava funcionando. Não funcionava. Tá Alzheimer cheio de também. vírus, hein? Como Alzheimer também. Pois é. Agora é chamado vírus da tristeza, que era o dela, o Borne. Agora veja, ela 17 dias depois que dessomou, ela chegou totalmente lúcida. Estava até remoçada, bonita. Ela dessomou, ela tinha 57 anos. Num próximo cérebro físico, ela vai ter alguma sequela disso no próximo cérebro, não? No próximo? É. Não, aí depende, né? Depende das condições. Por exemplo, no caso dela, eu acho que não tem nada, não. Ela já recuperou esse negócio todo há muito tempo. Entende? Agora, a Bia, ela não estava batendo mais o pino. É duro quando você conhece mais uma pessoa e você vê que ela não é mais aquela. O aparelho não está funcionando. Entendeu? Desengonçou. É o que o povo fala, está faltando parafuso, as peças não estão funcionando mais. O corpo caiu em obsolescência. Agora, a obsolescência cerebral é a pior que tem. É aí que vem a demência, a psicopatia, Alzheimer, tudo isso. O caso da minha mulher era tipicamente isso. Ela não estava mais normal. Ela às vezes sentava e ficava assim com a mão. Ó. Isso não é normal. Nela. Parecia até, eu não podia fazer piada com ela e nada, porque o negócio era muito sério. Mas você sabe aquela piada, né, do cara que estava assim, fez assim, mas você sabe só fazer isso? Eu falei assim, não, eu também sei fazer assim. Quer dizer, o caso dela era justamente isso. É terrível a situação. Eu acompanhei aquilo com calma, né, dentro das coisas todas, a gente procurando assistir, limpava o ambiente. Mas agora, num caso desse, Marlene, não precisa de assédio extrafísico. E nem precisa do autoassédio da pessoa. Ela está desequilibrada porque o aparelho não funciona. Por exemplo, você está com um rádio. Ele não funciona, está faltando, às vezes, uma pilha, uma coisa. Tem uma peça, não adianta. Acabou o rádio, não tem mais nada. A cabeça da pessoa é isso. Obrigada. De modo que a vida intrapsíquica, a situação é essa aí. Vocês vão ver aqui uma série de asseverações sobre os processos do detalhismo. Se a Rosa quiser aumentar, pode aumentar a técnica, a holoteca e a cultura. Faltam 3 só para cada um aqui, para ampliar o processo. Agora, eu digo aqui, ó, vida autopsíquica, intracerebral, intracortical, mental, psicológica, psíquica, interior, íntima, subjetiva, intrapsíquica, realidade intracerebral, realidade psíquica, estado intrapsíquico, estado intracerebral, estado psíquico, tudo a mesma coisa. Eu dou assim, tudo assim repetido, mas sem repetição, mas tudo com ideias afins, para a pessoa ter uma noção do que a gente está falando bem claro. Enfim, a vida intrapsíquica é aquela que está dentro da caixa craniana, atrás da testa da pessoa. Isso aí é que é a situação básica de tudo. E eu considero isso seríssimo. Então, isso aqui é um estudo também do processo da cerebrologia, que é a neurociência hoje. Né? Volto aqui. Tá, né? Página 55, parafatologia. Aí na segunda linha, de cima para baixo, você escreve a inteligência evolutiva aplicada ao modo de pensar. Você poderia aprofundar o... A inteligência evolutiva aplicada ao modo de pensar. Como é que você penseniza? A sua inteligência evolutiva é baseada nisso? Ou você, por exemplo, está preso ainda demais ao processo material? Porque quem pensa em evolução não fica só na matéria. Quem pensa em evolução não fica só na vida mental, intrapsíquica, atrás da testa. Ele tem que pensar numa coisa mais abrangente, cosmofisiológica, parapsíquica. Está claro? Por ejemplo, a partir
de la persona ter proyecciones conscientes, con cierta lucidez, ahí daría para ya aplicar a una nuance de inteligencia evolutiva. Ah, ela já sabe, né? Tem Por uma exemplo, visão. eu comecei com a projeciologia para mostrar que tem outra vida. A pessoa prova para si mesmo que tem outra vida. Na hora que ela prova para si mesmo que tem outra vida, ela vai querer saber o que é que tem nessa outra vida que interessa, que é justamente o processo da projeção. Uma pessoa que faz a projeção e ela tem noção do que é que foi aquilo, a relevância, a oportunidade evolutiva do processo de se projetar, ela vai caminhar para a conscienciologia inevitavelmente. Agora, Valdo, é inevitável, porque se a pessoa tem projeção consciente, a pessoa, além de Mas a mudar... projeção consciente também é para acabar com o materialismo da pessoa. Porque a maioria das pessoas vem e repete de novo a vida igual um bicho. É subhumano, animal. Tudo dentro da mesmex. É um marasmo evolutivo, sempre do mesmo jeito. Ela não tem noção daquilo, ela não emenda uma vida com a outra. E outra coisa, alguns são fanáticos, religiosos, vão para o paraíso, não sei o que é, tudo besteira. Agora, um ponto Ela não vê. E que... outra coisa, tem religião também, igual no espiritismo lá, tem uma opção de gente que pensa que a vida é só essa. Ele vai sair e vai para planos espirituais superiores. Quer dizer, numa vida só a pessoa vai virar um espírito puro. Não existe isso. Tudo é besteira. Valdo, É preciso da pessoa ampliar a vida intrapsíquica dentro do parapsiquismo pessoal dela. E não ficar presa a médios, a outras pessoas, mas ela se desenvolver por si. Isso é que é o princípio da descrença. autossuficiência. Agora, você, aqui na terceira linha da parafotologia, você bota o psiquismo enriquecido pelo parapsiquismo. Pois é isso aí que eu estou falando. Então, o Tá processo associado. da sua parapercepciologia amplia, enriquece e intensifica a qualidade daquilo que você pensa e diz. É isso que eu tenho falado aqui esses anos todos. A coisa mais séria que tem na enciclopédia da Conscienciologia, o que é? É o problema do parapsiquismo, é a evolução, a evoluciologia. Por isso que eu falo, por exemplo, a evoluciologia e conscienciologia são sinônimos. Conscienciologia e parapercepciologia são sinônimos. Agora, por que, Valdo, a pessoa não entende a cosmoética se a pessoa não tem parapsiquismo? O que tem? Por que uma pessoa não entende a cosmoética se não tem parapsiquismo desenvolvido? Não, uma pessoa ela pode ter uma noção moral apenas humana. Não, cosmoética estou falando. Mas aí a maioria não tem nada, nem uma coisa nem outra. Agora, com a cosmoética, a palavra tem o cosmos Sim. na palavra. É mais ampla, ela é multidimensional. Não, eu A sei. coisa muda. Agora, o problema ético não quer dizer nada sobre o processo de hololucidez. Quer dizer, uma lucidez maior. Eu conheci professores super morais, mas assim, tudo fechado, fanático, não tinha inteligência evolutiva de nada, nem parapsiquismo de nada, mas era muito cioso dos seus deveres, cumpria tudo bonitinho, mas o que adianta? Era um bicho. É, Então veja, uma moral de bicho. tá. Mas a ferramenta do parapsiquismo O que tem? ajuda a entender a cosmoética. O parapsiquismo, ele amplia todas as abordagens da consciência, para melhor. Na evolução, na cosmoética, na intelectualidade, na emoção que ela tem perante os outros, que ela vai melhorar o processo da afetividade, na mega fraternidade que ela vai caminhar. Agora, veja, isso é o processo do parapsiquismo. Então, o problema nosso é o seguinte, a gente tem que viver aqui, mas de olho o tempo todo na paraprocedência, sabendo que nós vamos voltar para lá. Agora, você poderia falar, Valdo, que a pessoa que não tem parapsiquismo desenvolvido Mas é um bicho. é É um bicho humano, são esses que eu falo, animais. é um analfabeto em cosmoética? Hein?
La persona que no tem parapsiquismo desenvolvido, ¿se podría falar que es un analfabeto en cosmoética? É o pior que tem. É uma pedeuta evolutiva. Página 56, no detalhismo, ciclologia. As alterações da vida mental na passagem pelas etapas do ciclo de vida humana. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? O caso é o seguinte, a pessoa ela tem várias etapas no ciclo da vida humana. Infância, adolescência, meia-idade, terceira idade, quarta idade, por aí vai. Agora, o que é que se passa? A vida mental da pessoa se altera. Uma coisa é uma criança, por exemplo, até os 2, 3 anos, depois até os 7. Depois, na adolescência propriamente dita, que é a listagem que nós temos lá. Agora, por exemplo, aos 26, a pessoa alcança a maturidade do corpo, da biologia. Isso já melhora. No nosso caso, por exemplo, quem tem noção, a gente fala até os 35, a pessoa está se preparando. Para depois ela executar o que ela veio fazer, que é a programação de vida, até os 70 em média. Então, veja. Outra coisa, uma pessoa que chega aos 65 anos, ela entra na terceira idade. A coisa muda toda, porque ela começa a ter 3 comorbidades, no mínimo. Quando ela chega aos 80, às vezes ela tem 5, 7 comorbidades. Então o corpo já está batendo pino em tudo. Por exemplo, com 70 anos, que é o meu caso, tem um monte de dor que toda hora aparece no corpo, vem e volta. Isso faz parte do serviço. Agora eu, no processo da clínica, desde rapaz lá com 30 anos, todo mundo falava nessas dores aí. A gente procurava dar um jeito, examinar como é que é. Agora veja, gente de 70 anos é muito comum. Hoje eu sinto o negócio e vejo como é que eles falavam. E é perfeito. E outra coisa, varia demais. A gente nota que essas dores, elas têm dromomania. Elas gostam de viajar. Então elas entram por todo lado. São dores dromomaníacas. Professor... Agora é muito engraçado. Por exemplo, essa semana eu tive 2 dias no meu hálux direito, uma dor perto da ponta. Não tem motivo nenhum. Se você pegar, levar nos aparelhos da dele, ele olha tudo, não tem nada. Está vendo? Agora, tem dores que começam a ter. Por exemplo, ó, nesse meu dedo, já tem aqui alguma coisa. Isso aqui é tipo colesterol. Tem vários nomes para isso, etc. Tal. Está vendo? Uma coisinha branca que eu tenho aqui na pálpebra. Isso também é tipo colesterol. É um nódulozinho. Está vendo? Isso às vezes influi. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é bem caracterizado. Mas essas dores flutuantes, dromomaníacas, não tem motivo. Uhum. E às vezes elas persistem meses, semanas, dias. É o seguinte, quando eu li, eu interpretei diferente. Eu entendi assim que seriam as alterações da vida mental em vidas humanas diferentes. Pois é, não mas poderia elas ser são isso diferentes também? mesmo. Cada ciclo dessa situação a pessoa interpreta diferente. Do que é que eu sou preocupado com o processo da lucidez? Eu quero ficar lúcido o mais cedo possível, para acabar com as ilusões a meu respeito. Eu sempre dei muito valor para a autenticidade de tudo. Eu não gosto de nada que seja fajuto, que seja fingido, que seja factoide. Não dá. Porque isso é que tem iludido a gente através dos milênios. É ilusão. Que é a ilusão lá no orientalismo que é chamado Maya. É a tapiação. Então eu gosto de tudo, eu sou mais materialista do que os materialistas em matéria de conceituação, de concretude. Eu gosto de tudo mais concreto. Aquilo que outro dia perguntaram aí para mim, qual a arte que você admira mais? Eu falo assim, a clássica, que não muda muito. Tudo que muda muito, que coloca imaginação qualquer um faz, isso é sonho. Isso é onirismo, isso é besteira. Agora, a sociedade, ela é patológica, ela dá valor demais para a ilusão. Tudo é na base de ilusão. Por exemplo, os filmes de Hollywood estão ficando insuportáveis.
Só tem truque, só trucagem, não tem mais nada. Eu não gosto disso, eu gosto da coisa séria, um drama que mostra a realidade da pessoa na vida, o personagem sem exagero nenhum, tudo dentro dos conformes. Agora veja, ninguém pode falar que eu sou uma pessoa da cabeça curta. Por quê? Eu defendo o parapsiquismo, que é muito maior do que isso tudo. Então o problema meu é colocar a realidade, a lógica, a racionalidade em tudo, sem exceção. É isso que eu acho. Então o senhor está falando da tapiação como um desencadeador da alteração mental. E não é só, você usou a palavra alteração mental, não é bem só isso aí que está escrito aí, não. O problema é o seguinte, é que a pessoa ela não está muito alterada, ela vem assim faz um milênio. É errada. Você está entendendo? Agora, o ciclo da vida, o que altera, é devido ao processo fisiológico, natural, orgânico, é da constituição do próprio corpo. Isso aí que se altera. Agora, por exemplo, eu tive mais ou menos noção, assim, madura, como eu já falei para vocês, aos 14 anos. Isso me evitou, fez profilaxia, preveniu de uma série de besteiras. Eu nunca arranjei, por exemplo, aborto com ninguém. Entende? Eu fiquei muito vivo, muito cedo. E na condição que eu estava, eu era muito requestado, com muita coisa, um problemão. Entende? Vi eu trabalhar muito, ser organizado, aquela toda, dirigir gente, dirigir empresa desde pequeno. Alguma instituição, alguma coisa já estava na frente. Isso tudo era um bom partido, todo mundo em cima. E naquela ocasião o negócio todo é o negócio do casamento. Arranjo um filho para fazer o negócio. Eu escapei de tudo isso, quer dizer, foi muito cedo. E outra coisa, sem a família. Não tinha ninguém na minha família para me instruir sobre essas coisas. Agora, o melhor da história. Aos 34 anos, eu deixo o movimento espírita e falo assim, me perguntaram, o que você vai estudar? Eu falei assim, uma das primeiras coisas que eu vou estudar é sexologia. Quero estudar isso mais, porque ainda não tive chance. Eu estudei dois cursos superiores na área da saúde, odontologia e medicina. Mas lá eu não estudei quase nada de sexologia. Porque na nossa época não falava tanta coisa. Agora eu queria saber detalhes, e foi o que eu fui fazer. Eu fazer uma biblioteca de sexologia, depois comecei a dar aula disso mais tarde. Né? É a sexomática, como eu chamo. Porque é uma coisa importantíssima. O que eu vi de problemas, de pessoas com a vida arruinada, devido ao processo do negócio do casamento, não está no gibi. Vi isso no Brasil, vi isso fora do Brasil, de todo lado. Até que chegou essa liberalidade de costumes, essa permissividade sexual que está graçando por aí, aí a prostituição abriu as portas. Aí o negócio foi mais diferente. Mas, em compensação, apareceu a AIDS. Antes era sífilis. Entende? Quem tomou o lugar da sífilis, da luz, foi a AIDS. Tudo é um processo também sexual. O povo pode falar o que for, mas a base é sexual. Então, veja, isso tudo afeta o processo. Por isso que no meu curso de sexomática eu falo assim, ó, os órgãos sexuais reais não estão entre as virilhas, estão entre as orelhas. É o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela quer, qual a intenção dela, qual a vontade dela. Isso é que comanda a pessoa. Sexo, então, quem manda é a consciência. A consciência não tem sexo. Agora, não é só isso, nós podíamos falar, a consciência não tem mão, a consciência não tem pés. Tudo isso a gente tem que ver com o tempo. Então, nós temos que afastar, dentro desse processo, por isso que eu estou falando aqui, a vida intrapsíquica. Dentro da nossa vida intrapsíquica, nós temos que afastar a nossa condição animal, de bicho, para virar consciência pura. Senão, o ser não, a hora que ele vira uma consciência livre, uma consciência pura, ele já não é mais animal, não é mais bicho. Agora a gente não, vem aqui,
Começa a ter vida depois de outra vida. O tempo todo como animal, você acaba pensando que é animal mesmo. Professor Waldo, aqui o senhor coloca bem claro que a questão da vida intrapsíquica, até pela subespecialidade que você escolheu, relacionada à consciência, né? Mas a consciência, ela não tem nada de vida intrapsíquica? Tem. Que ela pode ser... A paratosfera é baseada na vida intrapsíquica. E o povo acha que vai sofrer, ter aquela angústia o resto da vida. Uma agonia infinita, que é infernal. Isso é intrapsíquico. Mas é uma intrapsíquica exteriorizada, né? Vamos dizer assim. Não, é intrapsíquico da consciência mesmo, sem o cérebro. Ela acabou com o cérebro, mas ela continua mantendo o cérebro. Tem gente que dessoma, continua sentindo fome. Outros precisam de sexo. Isso tudo é ilusão, tudo loucura. E outra coisa, são bilhões assim. As conversas são baseadas nisso. Mas nesse sentido a gente pode entender essa vida intrapsíquica sendo a influência do cérebro na pensanidade da pessoa, da consciência. É isso? É a influência do cérebro na vida Instinto, subhumana, cérebro. aquilo que eu chamo proto-reptiliana da consciência. Então, nós estamos cheios aqui de sauros, de lagartões e lagartixas. A vida é essa, não tem saída. Mas assim, então, por exemplo, a consciência já mais equilibrada, ela não tem o que a gente está denominando aqui como essa vida intrapsíquica. Não. Não. E outra coisa, a pessoa dá muito valor para a dor, para o sofrimento, que é da vida intrapsíquica. Se você começar a ter mais parapsiquismo, a dor vai chegando a diminuir até desaparecer, não tem mais motivo. É um processo do corpo. Besteira. E outra coisa, você começa a dominar tudo. É por isso que tem o holo-orgasmo. Agora eu mostro a opção de coisas. Você pega meu livro lá, que eu mostro sobre o processo da aura peniana, a aura clitoridiana. O povo não pensa nisso. Ele só pensa ou no pênis ou no clitóris, mas não pensa que tem uma aura com energia naquilo. No entanto, essas coisas tudo existem. Na clarividência a gente vê direitinho. Outra coisa, com relação a essa condição do solilóquio, né, do pensamento que a pessoa tem com ela mesma, isso seria também, não teria como acontecer nessa consciência mais avançada, vamos dizer assim. Não, essa tem forma. isso, mas de um nível diferente, que é a retilinearidade da pensanização. Ela pensa com expansão da pensanidade. É aquilo que eu chamo de cosmopensênio. É o mega pensênio, o hiper pensênio, é o grandão, é maior. Então, ela não fica presa às bobagens do próprio corpo. Vocês querem evoluir mais depressa? Esqueça tudo que diz respeito ao seu corpo, mas você não pode esquecer. Ele começa a doer, você tem que atender, tem que dormir, tem que comer, tem que ter sexo, tem que descansar. Como é que faz? Tem que limpar o olho, que entrou a coisinha no olho, você tem que estar mexendo. Você entendeu? É a vida. Então agora, o problema é saber mexer com isso. Quanto de valor você dá para o seu corpo humano? Qual o percentual? Quer melhorar? Quer evoluir? Diminua esse valor que você dá para o seu corpo. Quanto que você dá de percentual de valor para o seu holossoma? Nesse holossoma, quanto você dá para qual veículo? O que é prepondera em você? É o soma? É o negossoma? O psicossoma? Ou o mentalsoma? Eu aqui venho falando. Carregue a sua pensanização no PEN. Leve para o paracorpo do autodiscernimento. Isso é o mentalsoma. Olha a lógica. Há uma coerência nessas coisas que nós estamos falando aí. Princípio, meio e fim. Muita lógica, baseada em fatos e para fatos. Agora aqui, com relação à resposta à minha pergunta anterior, a primeira do dia de hoje, por favor, me explique melhor o que quis dizer com novilho. Seja mais claro, pois tem algumas desconfianças muito íntimas. Por exemplo, novilho, ele diz respeito à pedofilia, à homossexualidade. No caso aí, às vezes, o homem casado não está interessado na mulher, ele está interessado naquele rapazinho,
no menino, ou em alguma coisa nisso, tudo é possível. Agora, aí pode ter lesbianismo quando é mulher, pode ter a homossexualidade, nesse caso, por exemplo. Então, o novilho, geralmente, é o boizinho novo, é aquele jovem. Isso aqui é o novilho. Nesse negócio de bicho, eu sou especialista, porque eu vi muita coisa do Ministério da Agricultura e da Pecuária em Uberaba. Eu morei em Uberaba há 22 anos. E outra coisa, o bairro que eu desenvolvi lá, o Jardim das Américas, é junto à exposição agropecuária. Todo mês de maio, durante 15 dias, o Brasil todo vai para lá. E outra coisa, o presidente da República tinha um discurso de todo ano lá. Tá. Eu acompanhei isso. Morei lá 22 anos. Sou especialista em matéria de boi, zebu, Nelore, e do Brasil, os que vieram da Índia, que foram desenvolvidos lá, o zebuzão, você está entendendo? Tudo vocês pensaram. Tem muita coisa, o guzerá. Eu entendo até disso tudo. A barbela, o rabo, como é que é? Porque eu vi tanta gente com tanta autoridade o tempo todo, com as coisas todas. Eu não era do Ministério da Agricultura, mas morando lá, com aquele monte de faculdade, com a universidade mexendo, tinha gente de todo tipo, né? Todo jeito. Você pensar ali. Então, a gente sabe como é que é esse negócio de novilho, as reses, não é reis, não, é reses, é diferente. Então, o caso aí, é só a gente estar tentando passar para a senhora um pouco mais de, não é malícia no caso, mas um pouco mais de inteligência dentro do processo sexual ou da sexomática. Né? Como podemos avaliar se o autista possui vida intrapsíquica e de que forma poderia haver alguma comunicação mínima do autista com outras consciências? É lógico que ele tem vida intrapsíquica, mas totalmente perturbada, fechada em si mesmo. Isso é que é o autista. Agora, ó, os autistas, às vezes, eles sempre existiram. Atualmente, eles estão sendo mais estudados, principalmente os mais jovens. Mas sempre teve pessoa com um certo percentual de autismo. Eu mesmo vi isso desde a minha infância. Isso é muito comum. Agora, é uma coisa para se pensar. Agora, aquele que tem uma vida intrapsíquica, às vezes, até mais intensa do que a média, isso é comum também. O ato de pensar em voz alta, falar para si mesmo, refletir monologando, isso pode ser um método de autoafirmação enriquecedora ou é sempre um indício de assédio ou insanidade mental? Eu já falei disso aqui. Eu acho que não é sempre insanidade mental, nem também não é sempre indício de heteroassedialidade, não. Por exemplo, eu mesmo dou uma dica aqui para a pessoa. Você está trabalhando demais. 3 horas no computador, redigindo alguma coisa. Aí você tem que passar alguma coisa, fazer uma transferência ou uma inserção de ideia, alguma coisa. E às vezes você precisa de mudar se o seu arquivo tem muitas páginas. Então, você tem que guardar qual que é a página que você está mexendo. Então, se você falar alto, 1146, pronto, você continua, faz tudo lá. A hora que você lembra, aquilo fica no ar. Você guarda muito mais por causa do som. Não, foi 1146. Ninguém está lá, ninguém está conversando com você. Aquele som fica no óleo pensando. Eu tenho experiência disso de meio século só. Aí nada. E eu uso isso sempre. Se uma pessoa me vê, de vez em quando eu falo. Eu estou trabalhando com um arquivo que tem 6.150 páginas. Eu, às vezes, tenho que olhar uma série disso aí. Então, por exemplo, aquele que eu estou trabalhando é o 4.443. Então, o que eu faço? Eu falo 4.443, pronto. Isso aí fixa. Agora, depois eu posso passar tudo que eu não vou esquecer nunca, porque o 4.446 está ali. Vocês estão entendendo? Não. Isso é uma técnica de falar sozinho. Isso aí os psiquiatras não entendem. Até o momento eu não sei de nada disso. Na psiquiatria, quando eles veem os caras falando sozinhos, eles acham que o cara está doido. Não é assim, não. Devagar. É bom examinar mais. Tem boi na linha. É alguma coisa diferente na história. Mas pode falar. Na atributologia, o predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à multidimensionalidade pessoal.
Aí, assim, ó, se eu fosse ler só pela especialidade, pela definição... A cerebologia, você achava que isso aí está fora, né? Mas o que eu quero é o seguinte, que a pessoa pense desse jeito. Ela pensa na multidimensionalidade para ficar livre do cérebro. Então, aí quando eu vi a exemplologia, eu vi que era isso. Agora, tem algum critério, assim, pelo objetivo do senhor? Porque, assim, ó, Meu objetivo é didática. Veja que eu quero é fazer TARES. TARES quer dizer tarefa de esclarecimento. Eu quero esclarecer, explicitar tudo. Então, você pode... Meu negócio é glasnost, transparência, explicitação. Porque no verbete de ontem eu tive a mesma sensação assim de não... Sei, mas às vezes o tema exige que você vá para outro lugar. Então é isso mesmo. A tributologia agora, não é casada. Você não acha que o jogo é inteligente? Eu entendi que só quis chamar a atenção. Eu levo a pessoa para cá, mas foi o tema leva a gente para quê? Eu pego a pessoa e chego ela para cá. Ela vai ter uma visão maior. Isso é que é a cosmovisão. Então, por exemplo, eu quero que uma pessoa pense que o cérebro, ela não pode deixar o cérebro. Ela vai pensar isso até morrer. Vai ter que mexer com isso. Mas que tal sair de vez em quando disso com parapsiquismo? Uma boa. Só ganha. O que ela está esperando? Então esse atributo é mais do que o atributo do que está acontecendo com ela naquele verbete. É o que ela deve fazer. Não, o atributo é o seguinte, aqui, ó, percepções extrasensoriais. Esse é o atributo. Então, ontem... Notadamente, o autodiscernimento quanto à multidimensionalidade pessoal. Então, ontem eu tive a mesma surpresa quando eu vi a aura intimidante e a tributologia era a faculdade mental, né? Aí hoje é o contrário. Hoje fala de cérebro e a tributologia é percepção sensorial. Agora, veja se tem lógica no que eu estou falando. Ela não é... Vamos brigar com a lógica. Me mostre que está ilógico, que eu admito. Se me demonstrar, eu admito. Você vê, até hoje, ninguém conseguiu derrubar minhas especialidades. Nós estamos aqui, já vamos para 8 anos, né? O mês que vem já vai dar. Eu acho que é em fevereiro, né? Quando começou. Agora, são 8 anos. Nós estamos esperando. Agora, veja, tem um critério nisso. Se eu amanhã mudar isso, é porque eu mudei o critério dentro daquele contexto. Mas há um critério. Eu não estou fazendo isso à toa, de bobs. Isso que eu queria saber, como é que faz isso? Gratuitamente. Não, nunca. Um dos critérios pode ser o mater pensênio do verbete? Um dos critérios? Depende. Depende do que é, né? Quase sempre mexe nisso. Sabe o que é? É difícil você falar no critério. Você tem que falar o seguinte: qual é o mínimo, o significado do tema? É esse que é o certo. Olha o mínimo significado. Por exemplo, vida intrapsíquica. Você vê alguma coisa melhor didaticamente do que eu falar para a pessoa sair do cérebro e ir para o paracérebro? Eu não vejo. É o melhor que eu posso fazer para ajudar. Agora veja, você tem primeiro que falar tudo do cérebro, que é o que está aqui. Mas eu jogo com as coisas, né? O processo todo é esse. Vamos ver aqui, ó, crescendo. O crescendo cognitivo, vida interior automatizada, vida interior reflexiva. Crescendo mental somático, vida interior dramatizada, vida interior racionalizada. O crescendo monovisão, cosmovisão pessoal. Pronto, já. Olha a lógica disso e olha a sequência lógica, racional do problema. Isso é um crescendo. E assim nós vamos ver aqui, tem uma opção de coisa nesse sentido. Aqui, paradoxo. O paradoxo, vida interior vigorosa, vida exterior pacata. Essa é terrível, né? Isso aí é terrível. Agora, o paradoxo, consciência imperecível, soma perecível. Para a pessoa pensar, olha aí. Gente, olha a lógica desse negócio. Ninguém pode dizer que não há inteligência nisso. Quando a pessoa, vocês desconfiam toda vez que a pessoa falar que está faltando inteligência aqui. Falta nela. Entendeu? Porque depois de ter feito 1.500 verbetes, eu hoje posso deitar e rolar sobre isso aqui, manda os adornos da vida vir para a gente discutir, que a gente liquida com eles. Você está entendendo? Isso aqui é terrível.
Eu ontem estava falando com um amigo meu o seguinte, estava falando, não, mas é que a vida, isso e assim, as coisas que a gente faz. Eu falei para ele, assim, olha aqui, tem 3 coisas que eu trouxe totalmente novas. Isso é uma coisa muito simples, mas são novas. Acoplamentário, tertuliário, enciclopédia da Conscienciologia, entrosamento disso, a feitura, o arcabouço, a estrutura. Não tem nada antes que fizer desse jeito, dessas 3 coisas. Então eu falei, ó, me pronto, arranja na história, qualquer coisa que tem. O ineditismo só dessas 3 coisas já dá para a pessoa pensar em alguma coisa aqui que eu estou fazendo. Não é isso? Agora, depois ela entra na urismologia, que ela vai ter um banho de lógica. Na urismologia ela vai ver os processos de neologismo, neologística, a situação toda. Tá? Mas só essas 3 coisas tão simples, que eu já peguei, porque é um negócio material bem claro, né? É isso aqui e ali, ó, complementar. Pronto, liquidou com o assunto. Agora, tudo eu fiz baseado nos fatos da vida humana. Para complementar, eu falei assim, nós temos que fazer uma coisa dessa, porque eu já estou cansado de fazer isso pelo mundo inteiro. Eu fiz sessões de complementar para o mundo inteiro. Anos. E era das coisas que o povo gostava demais. E a pessoa que nunca tinha visto começa a ver, ficava atrás da gente, via na cara do outro. Ô Márcio, aquilo é um problema. Eu depois juntava aquela multidão toda. Gente, eu fiz a complementar na rua, em praça pública. Na Argentina, eu fiz isso tudo quanto é jeito, a multidão. Agora, é lógico, eu só fazia me encapsulando, que eu não era besta. Encapsulava e ficava lá, porque senão o negócio era fácil, tinha gente de todo tipo. Agora, a gente ficava de olho, de vez em quando eu pegava umas pessoas para ficar, e não era para dar energia, não, era para ficar de olheiro, para ver se não tinha gente doida. No meio da rua é um perigo, praça pública é um perigo. Eu acho. Mais umazinha que ficou de ontem. Ontem o senhor tinha falado durante a tertúlia de aura intimidante, que era para a gente fazer uma análise das gravações que eram feitas da gente aqui. Como é que a gente vai, ao observar a gente falando na... O melhor é você observar com outras pessoas, mas pessoas que têm heterocrítica para valer. O ideal é arranjar pessoa que é mulher do piolho, que seja contra você. Então você vai ver o filme junto com a pessoa, isso é o ideal. Porque ela vai mostrar coisas que você não viu. Entende? Não pode ter gente, tudo amiga, de casa, parente, não. Tem que ser outro. Agora, vale a pena olhar a impostação, a posição da pessoa, as palavras que ela usou, se a ressonância da palavra está correta, se as pessoas estão ouvindo a palavra do início ao fim, se a frase ela está terminando corretamente, começa por aí. Então aí tem a prosódia, a interlocução, entende? A fonética, a modulação da voz, a fonoaudiologia, o olhar da pessoa, o modo dela, o que ela faz com as mãos. O jornalista gosta muito de ver o que a gente está fazendo com as mãos. Entende como é que é? Quer dizer, estudo aí é bom olhar, ficar de olho, é muito importante isso aí. Agora, o processo mais sério é ver o encadeamento da ideia. Se aquilo que a professora está falando tem um encadeamento lógico com retilinearidade pensênica. Como é que está? Há um encadeamento, não faltou nada. O argumento é bom. Então, aquele apoio didático que a pessoa usou, o exemplo que ela deu, está bem correto, está bem dentro das coisas. Você pode estar certo, isso é o máximo. Vale a pena. Se vocês quiserem, vão fazer um exemplo disso aí, arranjam um dia aí, vão ficar no lugar, vão passar lá o filme de alguém, mas é alguém que a própria pessoa que tem que escolher. Se vocês quiserem, eu vou lá para dar meu palpite. Eu quero. Está entendendo? Porque eu fiz isso no início do Instituto, para valer. Tá bom, gente. Tudo quanto é jeito. Agora, sempre ajuda. A gente vai ver. Outra coisa, nós vamos ver a roupa da pessoa, o que balança na hora que ela dá aula. Isso tudo é muito importante. Mulher, então, tem a opção de que coisa? Tem uma opção de balangandã natural, né? Tem negócio, quer dizer, os para-choques dianteiro, para-choque traseiro. Tem que examinar isso tudo, ver com calma. Agora, veja,
esse processo realista, você está entendendo, sem barreiras, didaticamente é o que ajuda mais. Eu aprendi isso, né, mais pelos meus cursos de sexo cromático. Eles me ensinaram demais. Tinha gente querendo tapear a gente de tudo quanto é jeito, não está no gibi, sempre tem. Aí esse conceito, então, de intimidação aí é mais assim, é mais genérico, então, né? O que não for retilíneo... Não, a intimidação é aquilo que eu falei, dá para escrever uma enciclopédia só sobre isso, porque a intimidação é de um e de outro. Ela é consciente, autoconsciente e inconsciente lá, e ela é consciente e inconsciente aqui. Então, são 4 consciências ao mesmo tempo entre duas. Isso aí é um problemão. Outra coisa, entra aí a intenção, entra a emoção, o sentimento, a intelecção, entra a didática, tudo está na intimidação. Então a intimidação, ela é neutra, porque tem hora que ela pode ser muito didática. Mas é preciso saber. Eu expliquei aqui o caso do psiquiatra com o menino em cima do cavalo. Aquilo está salvando a criança, é um jeito. Você desce daí, porque eu estou aqui com um chicote, eu vou te tocar o negócio do traseiro. O menino desceu na hora. Quer dizer, eles fizeram isso como anedota, uma piada, mas isso existiu. Isso tem casos assim, eu sei que já houve casos desse jeito. Eu vi isso acontecer lá no Parque das Américas, lá perto, lá com a situação lá do Parque Agropecuário, a exposição. Porque lá tinha tudo, né? Vaca, cavalo, tudo quanto é boi, carneiro, depende. O processo é agropecuário. Estou me lembrando aqui, o primeiro passinho cobaia que eu fiz com o senhor, você contou quantas vezes eu passei a mão no cabelo. Pois é, por aí você vê. Agora, o nervoso. Isso que o povo chama de nervoso, a pessoa tem que classificar o nervosismo dela. Que tipo que é? É aí que ela pode evitar os cacuetes, os rictos, as caras, e o processo de caras e bocas, que a gente está conversando hoje. Tem que estudar isso tudo. O negócio é sério. Professor. Oswaldo, você queria falar, né? Ah, é? Mas eu não fiz nada. Não, você só estava com o microfone. Em tese, você é santa. Eu não escutei. O que o senhor falou? Em tese, você é uma santa. Sim, meu sobrenome, Santa Rita. Professor, é meu nome, tá, você né? Você pode brincar com ela, que ela sabe tudo. Mas fala, Tânia. Professor, eu não sei, eu sei porque eu estou querendo aprender, eu não sei tudo, não. Eu não sei tudo. Você sabe, eu também sou dessa. Também sei. Nós somos da... partido. Pois é, do mesmo partido não, né? Desse partido. Professor, é aqui na politicologia. Sim. O senhor podia contar como é que é isso, essa democracia vivida pessoalmente, quer dizer, a pessoa com a pessoa. Exemplo, todo mundo pode ter uma democracia superior à sociedade, que a sociedade é patológica. Então, qual é a democracia pura que você já vive? Tem algumas que eu acho que você já vive. Que eu já vi comigo. Você já vive. Já vivo comigo. É essa, você já tem algumas, você é assim. Você, por exemplo, uma das coisas que eu vejo você é muito comunista. Você gosta de repartir as coisas, você compartilha. Sim. Isso é ser comunista. Direitos comuns para todos. Nesse sentido. Defender direito alheio. Aí, muito comunista sem ser do partido comunista. Mas não. Agora. Comunista quer dizer comum. Você defende comum. O bem comum. Aqui para o partido. Sem o partido. É sem perfeito. O partido. Pode usar até outro, por exemplo, um comunista azul, em vez de ser vermelho. É isso? Varia. Oswaldo, você queria falar ou Clefou? Não, deu. Eu ia te fazer uma pergunta. Aqui na culturologia, diz a cultura antirreflexiva da era das supercomunicação e superinformação. Por que tão antirreflexiva? Antirreflexiva pelo seguinte,
A pessoa pega o computador, por exemplo, ela não tem tempo de pensar em nada, fica tudo doida. Essa semana mesmo as revistas aí de notícia estão trazendo, no fim de semana, esse processo. Agora veja, eles esqueceram do primeiro diagnóstico que foi dado para computador, na década do início 90, faz mais de 20 anos, ou 20 anos por aí, que era debilidade mental alerta. Eles esqueceram disso. Os caras estão tudo falando, parece que é outra geração. Eles não sabem que isso é antigo. O primeiro problema que me deu com a debilidade mental alerta foi aqui, na época da cooperativa. Que tinha um rapaz lá que falava assim, como assim? Tudo eu perguntava. Então você tinha que acessá-lo como se ele fosse um computador. Então eu falei assim, ó, esse rapaz tem a debilidade mental alerta e outras coisas mais. Isso deve estar piorando a situação dele. O povo todo veio contra mim. Anos depois, ele fez umas besteiras lá, mostrou que eu estava com a razão, mas foi um custo. Agora, a debilidade mental alerta. Naquela ocasião, eu já tinha estudado, porque havia um rapaz de alto nível, muito inteligente, sério, que frequentava o Centro da Consciência Contínua, antes da gente fazer aqui os processos nossos da cooperativa. E esse rapaz, então, mexia muito com computação por causa da empresa dele. Agora, ele chegava e queria participar das reuniões de quarta-feira, que a gente examinava demais as personalidades da reunião de quarta-feira. No máximo, quem ia lá era 25 pessoas. E nós mexíamos com ectoplastia, ectoplasmia, aparelhos e efeito físico. Então, esse rapaz, eu virei para ele e falei assim, olha aqui, você está com a debilidade mental alerta. Eles nunca tinham ouvido falar nisso. Eu falei assim, ó, quem fez esse diagnóstico sou eu não. Isso aí foi criado, é uma doença da pessoa, que ela tem a debilidade mental, por quê? Ela está alerta, mas só nas coisas do computador. Tudo você tem que acessar através do computador. Ele representa o computador fora do computador. A consciência está perturbada pela máquina. Agora, ele começou a rir de mim, falou assim, isso é um absurdo, não é possível, não sei o quê. Mas naquela ocasião a internet ainda não estava assim muito rica. Então, ele foi olhar, não achou muita coisa. E aquilo não adiantou nada. Mas, lá pelas tantas, afirma com o negócio dele, ele teve que ir à Europa. Então, ele foi a Paris. Chegou a Paris e ele foi pedir num processo lá de um restaurante e tinha um McDonald's. Ele falou assim, olha, McDonald's em Paris com francês, eu preciso ver o que é isso. Então chegou lá, e aí ele pediu, mas ele olhou o cardápio que havia no restaurante e falou, não, eu quero emendar esse número 2 com o número 4. Aí o rapaz não soube sair daquilo, chamou o gerente, eles não souberam, o negócio demorou meia hora até eles saírem da tramitação normal, que era o computador que fazia. Em vista disso, ele começou a pensar, agora eu estou entendendo o que o Walter falou. O rapaz aqui está assim, o gerente também. Eles mexiam na máquina e não sabiam o que ia fazer. Por quê? Criou um novo viés que não estava na programação que eu conhecia. Tudo mudou. Então, essa que é a debilidade mental alerta do processo que existe por aí afora. Agora, nessa questão moderna, isso aqui aumentou. A reportagem que estão falando essa semana, eu achei engraçado, porque o cara lá não sabe que existe a debilidade mental alerta há 20 anos. Está falando uma opção de coisa tudo recente, como se fosse coisa nova. Entende que a pessoa está muito enrolada com o processo de computação, porque ele está falando uma coisa boa, que aquilo está pondo o povo tudo, está emburrecendo, né? O computador está emburrecendo o povo. É um paradoxo, que ele só fica naquilo, né? Não tem mais originalidade, não há imediatismo, não há criatividade pessoal. A queda da criatividade é um fato, porque tudo é mais fácil, repetitivo, então vai só repetindo. Mas, é o chamado autoplágio. Mas dá para generalizar em essa magnitude, assim como... É a maioria. Ele mesmo está falando, olha lá essas revistas aí dessa semana. Alguém leu isso aí essa semana aí? O que é que o cara está falando? Alguém leu as revistas? Olha lá. Só olhar que está aí. O negócio é sério. Se vocês quiserem, eu trago a revista aí. Não, eu concordo que isso aí existe.
Mas Agora, eu achei um tanto... o perigo. Ele não é o primeiro a falar, não. Tem vários que já falaram, até fora do Brasil. O emburrecimento está a caminho. Ele está aumentando cada vez mais. Isso é um fato. E a internet ajuda nisso. A Wikipedia ajuda nisso. Tudo está ajudando. Valdo, Cada facilidade. o que acontece é que eu achei um tanto muito categórico como para catalogar a era toda como... que eu achei o conceito muito categórico como para... Todos os meus conceitos são categóricos dentro daquele universo que nós estamos discutindo. E outra coisa, a gente tem que bater na mesa, falar a realidade, como é que é, soco na cara e fratura exposta. Feliz ou infelizmente é o que acontece por aí mesmo. A democracia já vivida pessoalmente, e no seu caso lá também, a situação toda. Não, só lembrando a questão do celular, que já tem vários estudos falando que as pessoas estão menos atentas, porque elas ficam o tempo todo atendendo o celular. 600 coisas em cada celular. Diminui a capacidade reflexiva, que ela fica o tempo todo atendendo. Não, outra coisa, a pessoa vai ficar presa cada vez nisso, e o celular piora a cabeça, porque ele afeta o cérebro. O povo já sabe disso, então veja, aí juntou a fome com a vontade de comer. A pessoa já está débil em matéria de criatividade. E está mexendo no cérebro, ela vai emburrecer mais depressa. Quando eu vejo uma pessoa que está com um monte de celular, eu lembro da minha gatinha. Na mesma hora. A minha gatinha parece isso. Parece que ela tem um monte de celular. O cérebro dela é desse tamanhozinho. Pode falar lá. 56, detalhismo. Binomiologia. O binômio auto-imperdoamento, hetero-perdoamento. Você pode clarificar um pouquinho mais? Binômio auto-imperdoamento, hetero-perdoamento. O problema todo é o seguinte, eu vivo dizendo aí há muito tempo, a gente já explicou, você não está habituado no assunto, tem razão, a sua pergunta é muito de acordo. O caso é o seguinte, uma pessoa que se perdoa em tudo, ela está errada. Agora, uma pessoa que não perdoa os outros, também ela está errada. Então, o ideal é a pessoa não se perdoar e perdoar todo mundo. Então, é isso. O auto-imperdoamento e o hétero-perdoamento. Entendeu o que quer dizer? Nós temos que perdoar todo mundo, porque você não é a pessoa, você tem que entender. Você não sabe das contingências, das circunstâncias, o que é que levou a pessoa a ter aquele erro que você viu. Agora, você não pode perdoar você. Quando você erra, você tem que corrigir logo. Agora, não pode ser aquela pessoa que erra 1, 2, 3, 10 vezes, mesmo erro. Sempre caindo numa tabu. Então chega num ponto que ela não tem mais nada. Ela cai uma vez, quebra uma perna. Cai a outra, quebra outra perna. Na outra quebra um braço. Na outra quebra o outro braço. Daqui a pouco ela quebra o nariz. Daqui a pouco ela quebra o queixo. Vai chegar um ponto que não vai sobrar mais nada. Já quebrou tudo. Ali na fatologia, na 8ª linha, no final, podia estender um pouquinho ali sobre as cicatrizes psíquicas? Os traumas e as cicatrizes psíquicas. Por exemplo, cicatriz psíquica. Psíquica quer dizer da mente. Quase sempre tem processo emocional. Então, por exemplo, uma pessoa que recebeu muita repressão, ela está cheia de cicatriz, então ela se torna tímida, ela não fala, ela tem medo, ela fala baixo, fala para dentro. Isso é um fato. Essas coisas todas existem. São cicatrizes psíquicas. Entende? Tem pessoa, por exemplo, que arranja cicatriz a respeito de dinheiro, a respeito de sexo, a respeito de estética, a respeito de musculação, por exemplo, exercício físico, psicomotricidade. Tudo são cicatrizes psíquicas. A pessoa está vincada por algum trauma que ela não soube sair daquilo convenientemente. Tem muita gente assim. A psíquica é a mental. Ela criou o problema. Entende? É o cérebro marcado por uma deficiência qualquer. Professor, na página 56, efeitologia, os efeitos homeostáticos da desdramatização da vida intrapsíquica através do primado da racionalidade. Onde é que está isso aí? Efeitologia, página 56. Sim.
os efeitos homeostáticos da desdramatização da vida intrapsíquica através do primado da racionalidade. O que você quer? Eu queria perguntar ao senhor como assim, desdramatizar a questão, por exemplo, da assistência, de pensar nas dores do outro, sendo mais racional, evitando ser mais psicomático. Ser menos psicomático. Que foi lá, ficou morrendo de compaixão pela criança e pegou o câncer da criança. Ele devia desdramatizar. O médico tem que desdramatizar um monte de tragédias, senão ele está perdido. Então, se ele for psiquiatra, ele está pior ainda. Mas ele continua, né? No caso do Serenão, como o senhor colocou, ele continua sentindo as dores, mas de uma forma diferente. Nós todos sentimos, mas eu não me abalo facilmente também para essas coisas. Não dá para o senhor explicar um pouquinho? Por exemplo, eu já vi muita gente morrer, né? A gente esperando que a pessoa morresse, que negócio todo. Ajudei até outros a morrerem, extrafisicamente, como eu já falei. Entende? Agora, veja, tudo é entender, porque ninguém morre. O chão não passa. Naquele momento, sempre racionalizando. Então, né? isso tudo é drama bobo. Outra coisa, todo drama humano é fugaz. Só fica aquilo permanente durante muito tempo porque vai para a baratosfera e ele mesmo é que alimenta aquilo, que é burrice. Né? Mas no normal isso não acontece. Porque toda dor, ela é finita, ela é limitada. Sim, professor. Não existe uma dor infinita, isso é besteira. Como evitar se tornar frio? É só a consciência que cria isso na cabeça. Como evitar se tornar frio? Houve uma época em minha vida, por exemplo, que questão dos favelados, eu me preocupava muito e vivia as dores dele. Depois eu comecei a pensar, tudo isso tem causa e efeito. Fui me sentindo que eu estava ficando mais fria. Antes de entrar na Conscienciologia, eu pensava que eu estava ficando fria. Será que eu estou ficando sem sentimento? Não, o ideal é você ser, não é fria, gelada. Quem quer fazer assistência tem que ser gelado, senão não dá não. Mas continua sentindo, gelado, né? É aquilo que eu falo, aquele negócio. Vem a pessoa aqui e fala assim, Valdo, o vulcão estourou, a lava está chegando aí. Eu falo assim, qual é a cor da lava? E continuo fazendo minhas coisas. Professor, olha só, vamos mais... Essa é a impassibilidade, da imperturbabilidade. Com mais, assim, mais sutileza, como o senhor disse. Vamos mais fino ainda. Digamos assim, então a palavra não seria sentir as dores, seria perceber e racionalizar em plano bem mais. Não é isso? É isso que o Serenão faz. Você tem que sobrepairar as coisas todas, você já sabe tudo. Por isso nós precisamos de esclarecimento e não de consolação só. A consolação é para começar. Agora o esclarecimento é que é acabativa. Entende? Tem que esclarecer. A pessoa tem que ser esclarecida por si. Nós informamos, mas às vezes ela não é esclarecida por si. Não adianta nada que a gente falar se a pessoa não admitir, o problema é dela. Então, o processo nosso é de carístico, mas pessoal. Tudo que a gente faz em favor do outro é apenas o início, não quer dizer que está funcionando ainda não. Vai depender da pessoa. Por isso que é interassistencial. Você dá aqui, ela pega lá ou não. E depois aquilo vê o retorno natural. O referencial sempre sendo nós, né? Sempre voltando ao intra. Agora, o problema é o seguinte, qual a prioridade? Qual a intenção? Qual o equilíbrio dessa história? Qual a cosmoética? Qual a racionalidade? Qual a lógica? Muito grande. Tá? Estava pensando nesse conceito quando o senhor estava falando com a Rosa, do intra. Não existe a vida intrapsíquica se não houver um cérebro, né? Eu posso ser veemente da hora para outra, mas isso não afeta meu coração. Mas também o cérebro. Eu não fico tremendo. Você está entendendo? Entendi. Isso tudo é um problema técnico da veemência na defesa de um ponto de vista. Isso, o direito explica isso muito. A barra do tribunal é toda baseada nisso. Quanto mais imperturbado seja a pessoa, melhor para o debate. Agora, veja, isso não quer dizer que ela não vai ficar aparentemente super exaltada. Não, vai, na hora que precisar. Se a pessoa não falar vibrando, como é que fica? É o que eu estou explicando. Vê se o meu raciocínio está certo, para entender um pouquinho essa questão aqui
que a Rosa perguntou, da questão da tributologia. Então é o seguinte, olha, existe o cérebro intrafísico. Ele é a topografia funcional, o cérebro, não é? Ele não existe sem o paracérebro. Toda a aplicabilidade parafisiológica é feita com esse interligamento entre cérebro e paracérebro. Mas há necessidade, enquanto consim, de ter esse cérebro, né, para que se faça uma expansão. Não é verdade? É o motor do corpo humano. Uhum. Sem esse corpo humano, que como motor, a pessoa não manifesta aqui. E se não houver esse atributo do extrasensorial, realmente não se consegue nunca entrar na multidimensionalidade, não é isso? Outra coisa, você vai lá para o interlúdio. Lá o que vai mandar mesmo é o seu mental soma. O resto tudo é secundário. Mental soma é que manda. Se alguém aí está com mental soma fraco, não pensa no interlúdio. Entendi, professor. Nem vai chegar lá perto. Obrigada. Nem é bom para a pessoa mesmo. Não vale a pena. Aqui no B, professor Valdo. Como é que a gente faz para ajudar aquela pessoa que, vamos dizer assim, ela tem um processo de dificuldade de posicionamento? É uma pessoa boa, ela é bem intencionada, mas a pessoa não consegue se posicionar e aquele processo de não posicionamento leva na vida dela. A primeira coisa é você perguntar a ela e começar a fazer uma pesquisa para ver qual o complexo dela. Tem um recalque qualquer aí que não permite ela se posicionar. Recalque. Alguma coisa que deu um trauma, criou problema e que aquilo afeta a reação dela até hoje. Tá, eu já fiz isso. Tá, já tive. Pois é, não descobriu nada? Teve um processo de educação, processo repressivo. Quase sempre tem repressão, alguma coisa. Agora, o problema todo é o seguinte, arranja agora, então, um ato ou uma ação, uma atitude, uma deliberação, um trabalho, uma tarefa, incumbe a essa pessoa de alguma coisa que ela tem que defender. Então, acabou, uma bandeira, dá uma bandeira para ela. Ela tem que sair com a bandeira e se defender contra tudo e todos. Ela aí vai ter posicionamento, ela vai aprender o que é isso. Agora veja o que ela gosta e arranja a bandeira nessa área. Tá. É o jeito. É uma saída. E se a pessoa, até para segurar essa bandeira, ela não se posiciona, ela empurra? Não, aí você sabe, tem aquele negócio que eu falo, arranja uma pedra, entra dentro, entende, do buraco, coloca a pedra em cima e não dá endereço para ninguém. Porque aí ela vai ter problema com ela mesma. É um autismo. Pergunta se ela é autista. Não, já perguntei. Tem esse negócio. Agora, outra coisa é o Luiz, olha ali, ó. Psiquiatria. Se você quiser, tem a consciencioterapia. Quem tem os consciencioterapeutas? Tem alguns aí. Tem alguém hoje? Da OIC? Eu estou atrás do povo da OIC para pedir uma coisa para eles. Tem alguém aqui hoje? Até é bom a gente falar nisso. Tem não? Tem ninguém da OIC hoje? Nada. Sabe o que é que eu estou querendo? Eu vi que em Foz tem um carro com a placa OAC. Então deve ter com OIC. O negócio eu queria que alguns dos conselheiros terapeutas arranjassem uma placa com OIC. Só para fixar. O que vocês acham do capricho? Não é bacaninha? Vai ser bacana, todo mundo vai querer ver esse carro. Pois é, mas agora quer ver o OIC, deve ter. Porque ontem eu vi um que é OAC. Opa, passou raspando. Mas olha, a OIC também pode ajudar muito aí a pessoa, tá certo? Não, a pessoa está fazendo terapia, tudo, mas faz 2 anos e o negócio não. Então aí o negócio é brabo. Agora, você já perguntou se essa pessoa é mega assediadora? Que às vezes também tem isso, ela está fingindo. Isso aí é o último recurso que a gente lança a mão, é quando a pessoa está fingindo alguma coisa que não quer sair de jeito nenhum. Vai ver, ela está encobrindo uma coisa muito pior que aquilo. Se examinar. E aí como é que é? Olha as preferências da pessoa. É bom dar uma examinada nisso. Tudo é possível.
Pode falar. Na página 55, sim, hay una fatología. Na tercera línea de baixo para cima, ¿cómo es que impactan aí os afetos e os desafetos na vida intrafísica da pessoa? Os afetos e os desafetos. O processo todo é o seguinte. Como impactam? Ninguém vive só com afetos e ninguém vive só com desafetos. Até o Hitler tinha gente que gostava dele. Então agora o que a gente tem que notar é o seguinte: quanto mais pública seja a sua vida, mais desafetos espontâneos você vai arranjar. Nenhum aqui, vive sem desafeto. Sempre vai ter. Porque nós somos muito diferentes uns dos outros do ponto de vista de experiência. Isso cria um laço enorme de inter-relações. Essas inter-relações nem sempre foram bem feitas ou bem entendidas. Há mal entendidos, há contratempos, e uma opção de interferência, assim, de tudo quanto é jeito. Então, os afetos e desafetos, eles existem. Agora, quais impactam assim mais profundamente? Os para-afectos e para-desafetos, ou os afetos e os desafetos? O que você quer saber? O que é? Quais impactam mais na vida intrapsíquica da pessoa? O que é que funciona mais? O que é? Que impacta mais? Que impacta mais? Sempre é o processo da desafeição. A baratosfera é toda feita pela desafeição. Sim. É a desafeição que deixa a pessoa no infernão dela. A maior burrice que tem é odiar alguém. Não existe coisa pior do que isso. É a maior burrice. A unidade da burrice é o ódio. Então, veja bem, quando existe o desafeto, a maioria, a gente aqui, nós temos gente com desafeto devido à ideia da gente, o posicionamento da gente. Você nem conhece a pessoa. Eu fico olhando, por exemplo, os negócios que saem, pessoa que fala da gente a favor e contra na internet. Sim. Eu não conheço aquelas pessoas, nunca vi. Como é que ocorre isso? Tem uma dessas coisas que eu quero mostrar para o Mário por causa disso. Mas esse lá é até a meu favor. Eu não sei quem é. É uma instituição, pelo menos as coisas que eles estão falando, mas eu não sei quem é. Eu queria saber, sintetizando, aquilo que impacta más en la vida intrapsíquica son los para-afetos ou los afetos? São os afetos básicos da evolução. Agora, não interessa se é daqui ou se de qualquer dimensão. O problema é aquilo que você tem, são os afetos cosmoéticos. Então, a afetividade cosmoética é o que manda na evolução, não interessa qual dimensão. Qualquer um. Você entende? É. É o equilíbrio psicossomático da pessoa. E o equilíbrio da convivialidade da pessoa. Vai aqui a pergunta. A pessoa sonhar que é determinada personalidade registrada na história pode indicar que ela foi essa personalidade na antiguidade, ou tudo isso é só uma fantasia mesmo? Isso é uma fantasia mesmo. Agora, o que ela pode fazer é o seguinte, ela pesquisar o processo da Seriex. Ela tem que ter aquela personalidade em primeiro lugar, o mesmo temperamento dela. E ela tem que ter, no mínimo, 100 itens de trafares e trafores iguais. Senão não adianta nada. Para começar a estudar é isso. Agora, às vezes, a pessoa não é aquela pessoa, mas ela é do grupo daquela pessoa. Aí tem muita semelhança uma coisa com a outra. Toda pessoa que é do mesmo grupo e aquilo é mais íntimo, ela se parece com a outra. Como se explica o fenômeno do menino cheio de agulhas que surgiu esses dias? Não é o primeiro caso que já vi. Olha, isso aí tem umas pessoas que às vezes mostram que isso aí é processo de despacho. Tem muita coisa que se faz com problema de despacho nessa história aí. Quase sempre essa criança, ela é um epicom, quer dizer, um epicentro consciencial de efeito físico. Se examinar o que é que houve, há muito caso desse. Eu já tinha visto isso muito no interior, Goiás, Minas, já aconteceu muito caso desse. Agora, é problema mesmo parapsíquico, às vezes, tem casos desse. Então, aí no caso eu não sei, vamos ver o que é. O garoto de 2 anos que foi internado na Bahia, na terça-feira, dia 15, com pelo menos 40 agulhas, nós falamos que são 57.
dentro do corpo continua em estado grave. A criança cujo nome não foi divulgado está na unidade de terapia intensiva da pediatria do Hospital do Oeste, no município de Barreiras. O garoto possui um dreno por causa de uma perfuração em um dos pulmões, mas permanece consciente. Ainda não se sabe a origem das agulhas nem como elas penetraram no corpo da criança. A polícia de Ibotirama, primeira cidade onde ele foi internado, investiga o caso. O problema é ver isso. Agora, que tem os fatos desses, que tem origem parapsíquica, tem, mas tudo é possível, né? Criminologia tem de tudo. Sei lá se não colocaram o menino inconsciente e meteram as agulhas lá dentro, tudo é possível. Agora, tem gente que acha que é possível enfiar 57 agulhas sem deixar sinal na pele. Eu acho que o negócio é estudar bem, porque quase sempre dá para ver se tem sinal ou não. Chegou uma dermatologista aí na televisão e falou que isso aí é muito fácil de fazer. Agora, 57 agulhas, os lugares mais esquisitinhos, que a pele varia muito de lugar para lugar, né? Será que tudo isso é encoberto? Com o tempo desaparece tudo? Agora, eu já vi a opção de coisa dessa aí no interior. E tem, às vezes, relação com despacho. A opção de coisa nesse sentido. Vamos ver esse caso, o que é. Agora, que o caso é grave, é grave. Isso aí é seríssimo. Uma outra coisa também. Quase sempre um caso desse, precisa de saber desde quando que tem isso e há quanto tempo que o menino está resistindo. Pelo seguinte, nenhuma agulha infeccionou nada. É esquisito isso também. A falta de infecção é processo de despacho. Essas coisas tem. Vocês lembram aqui que esse ano mesmo andei falando aqui sobre aquela mulher lá no Rio, que chegava e estendia a mão assim, ó, e começava a fazer a teleportação do material. Daqui a pouco começava a vir aquela sujeirada com mau cheiro danado, tudo escuro, cheio de terra, para desenterrar. No fim, eles iam pesar lá o negócio, estava 70 quilos na frente dela que apareceu. Tudo é a teleportação, o troço aparecia lá. É gente também de despacho. Essa procurava consertar os assuntos. Teve muita gente que andou estudando, gente séria, que andou estudando essas mulheres desse jeito lá no Rio. Tem muita gente ali. Agora, estender a mão e o negócio aparece um mau cheiro embaixo, que as coisas tudo esquisitas, preta, cheia de terra, mau cheiro danado, tudo era despacho. E aquilo limpava, depois queimava aquilo tudo. As coisas que eram queimáveis, porque tinha alguma coisa que dava muito trabalho, processo de cremação, é fácil. Professor? Pode falar. Eu queria entender melhor como que uma pessoa, por exemplo, está tentando trabalhar melhor o binômio admiração-discordância, ela pode fazer para não entrar nem no processo agressivo e nem no processo passivo, de aguentar tudo. Como que ela pode trabalhar isso? É muita paradiplomacia, né? Tudo que ela puder, né? Ser o algodão entre os cristais, dá um jeito. Suavizar tudo, fazer concessão, entender a pessoa. Agora, o ideal é falar bem devagar, com calma, mostrando por tabela, quer dizer, indiretamente, casos que possam explicar o processo. Às vezes é uma saída. Agora, a outra coisa também é o seguinte, a admiração e discordância, ela tem um limite. Se chegar no limite que você já está em dúvida, se você não está conivente, cúmplice, se não é comparsa de alguma bobagem, já está na hora de cair fora. Na dúvida, é se abster. Essa é a hora da retirada da laguna. Eu estou enfrentando assim um desafio que é assim, eu estou procurando ser mais, uma das cláusulas do meu código de pessoal de cosmética, é a sinceridade. E a sinceridade é a coisa mais, se a gente for pensar assim, levar realmente a cabo em tudo, a sinceridade, assim, também tem muito cuidado. A sinceridade ela pode chegar numa franqueza absoluta. Claro. Isso às vezes, em vez de ajudar, piora tudo. Com certeza. Tudo tem que ter uma gradação diplomática para chegar até lá. Pensa bem nisso. Eu, por exemplo, quando eu falo em tese geral, não estou explicitando, você fala o milagre, mas não fala o santo, e eu falo as coisas tudo soco na cara e fratura exposta, mas não é sempre assim. A gente tem que examinar cada caso, ver como é que é. E outra coisa, a gente tem que evitar ser mal interpretado. Se a pessoa fica subindo pelas paredes, de uma hora para outra, porque ela não interpretou direito o assunto, é a coisa mais difícil de você falar dentro daquele contexto, naquele momento evolutivo, e explicitar o assunto. Então aquilo vai ficar mal parado. Isso é terrível.
Isso é. Então, sempre você pensa no mal parado. Não, eu não quero deixar nada mal parado. Vamos com calma. Pondera bem, olha as palavras, escolha bem as palavras, a entonação, o local de falar, a palavra certa, a testemunha certa, o ambiente certo, a hora certa. É o jeito. E, professor, por que a gente, assim, eu observo que as coisas, algumas reações minhas em relação ao que vem de fora, é como se as pessoas estivessem me impondo, não sempre, mas em algumas ocasiões, é como se viesse, vamos dizer assim, uma ordem, aquilo eu tivesse que cumprir. E eu tenho daí uma reação de rebeldia àquilo. Esse tipo de, vamos dizer assim, sensação ou percepção, ele é anacrônico, né? Às vezes não diz respeito à realidade. Mas como que a gente pode trabalhar isso, para que não reaja dessa mesma maneira? Olha, se abstenha de tudo que você tiver em dúvida. Se você achar que está fraco, vai embora, sai do ambiente. Entendi. Você não vai errar. Às vezes, a retirada é a melhor coisa que tem. Pensa nisso. Volta aqui. Culturologia. Cultura das aparências da era das celebridades. A cultura das aparências na era das celebridades. Como é que seria o caso que nós queremos dizer é o seguinte: há muita aparência, né? A vida que nós vivemos, as aparências dominam demais, porque o povo tudo procura fama, celebridade, etc. As mídias ficam criando isso aí o tempo todo. São os gênios artificiais, feito de um dia para outro. Lembre-se daquela menina, a loirinha lá da universidade. Então ela foi lá mostrar os peitos, o traseiro, etc. E as pernocas de fora, as coxas. Se transformou numa celebridade no Brasil. Está fazendo uma série de cirurgias. Isso tudo é o processo que nós estamos falando, a cultura das aparências da era da celebridade. A moça ficou séria de um dia para outro, com características típicas de prostituição. Você entende? Vamos falar franco. E a maioria não fala nada disso. Todo mundo foi contra os alunos que meteram o pau, contra a escola que meteu o pau. A moça foi exaltada. Então eles querem ver mulher pelada. Vamos pôr mulher nua na rua, que o povo, que beleza, deve ser isso, né? Agora veja, uma universidade que já cria problema desse jeito, agora a mídia também tem culpa disso tudo, né? A mídia deita e rola, eles vivem disso, ganham muito dinheiro com essas coisas. E o item anterior aqui, a cultura antirreflexiva, da era da supercomunicação e superinformação. Pois a cultura antirreflexiva, isso eu já falei aqui antes. Já. Ela brava. Ela, no caso, é a pessoa que não reflete, ela não para pensar. Por isso que eu já falei, tem até uma técnica das 5 horas de reflexão. É para ver se a pessoa pensa, o que ela está fazendo, pondera, arranjar uma balança e começar a ver o peso de cada coisa, comparar. No caso, existem coisas dentro da era da informação que dificultam a questão da reflexão. O problema todo é estudar, né? Vamos estudar. É esse caminho, você está no caminho. Viva o laptop. Professor, aqui no B. Na autopensionização de um autor ou de um pesquisador, em que momento que ele consegue, que ele inicia a ter as neo-ideias, as ideias originais e as neo-verpons? Que momento que isso começa a acontecer com ele? O autor? Isso, com o autor, um pesquisador. Bom, aí é ele mesmo que vai ver, né? O momento que ele começa a aprofundar a intelecção dele, o modo dele raciocinar. A hora que ele começa a fazer comparações, associações de ideias, aquilo começa a ficar mais rico, ele começa a entender mais as coisas. A criatividade vem como uma decorrência natural disso. Tudo isso ocorre. As coisas existem. Agora é a pessoa que vê, né? Que hora que é. A intenção que ela tem, que modo que ela quer. Isso é difícil de dizer quando. Enquanto a pessoa não tiver mais equilíbrio, ela não tem muita criatividade. Uma criatividade, por exemplo, que vem assim,
estouro, ela é fugaz. Vem uma vez só, fica só nisso. Naquela hora a pessoa está boa, teve uma inspiração, a coisa não adianta. Uma criatividade, ela tem que ser constante, o tempo todo. Uma pessoa é criativa, não é esporadicamente, ela é sempre criativa. Isso aí é que tem que ver. E outra coisa, não é só numa linha, é em qualquer linha. Criatividade é processo de criação. Então é um problema da invenção, é um problema que mexe com a imaginação, associação de ideias, é uma série de condições. É isso que eu falo, a inteligência evolutiva é que dá mais criatividade para a pessoa. Ela tem que procurar a inteligência evolutiva. O parapsiquismo, por exemplo, ele aumenta a criatividade de todo mundo. Agora, o povo só fala em criatividade quando não tem uma saída para algum problema. Então, eu falo assim, aqui precisa de criatividade. Aí, geralmente, eles estão falando em arte. É inventar uma bobagem qualquer para tapiar aquilo, tapar o buraco, aquilo que está faltando, fica por isso mesmo. Isso é besteira. Agora, a criatividade, ela existe para a pessoa que raciocina com calma. Ela tem equilíbrio íntimo, ela tem harmonia interior. Então, essa vida psíquica dela é mais rica. É isso aí que a gente tem que ver. É uma pessoa mais inabalável do ponto de vista emocional. Agora, por exemplo, existe uma opção de inventores que eram também meio doidos, né? É tanto que a maioria que eles apresentam no gibi, no cinema, se o cara é inventor, ele é louco. O óculos esquisito, o olho grande, eles arranjam os personagens, tudo é preparado para mostrar isso. Isso é besteira. Isso não é bem assim, não. Uma pessoa criativa é criativa mesmo. Às vezes ela nem é entendida na hora que ela vive. 100 anos depois vão descobrir que a pessoa tinha valor. É uma opção de coisa nesse sentido. O negócio é ver, né? Ver como é que é. Agora, quem tem que ter mais noção disso e a hora certa é a pessoa, pela intenção dela. A intenção é que governa esse processo. Não adianta nada, a pessoa tem uma criatividade enorme, tudo em base marginal, mafiosa. Isso é baratrosférico, isso aí é inspiração de mega assediador. O que adianta? Não adianta nada. O cara é ótimo para inventar e melhorar as armas. O que adianta nisso? Uma grande criatividade baratrosférica para matar os outros. Pensa nisso. Então, objetivo. Você está entendendo? O equilíbrio íntimo. Muito sério. Aquele possível metralhadora, Kalashnikov, lá da Rússia, eles falam nisso tudo quanto é jeito. Tem até monumento para o cara. Agora pensa bem como é que esse cara deve estar se torcendo extrafisicamente com o negócio. O povo tudo louvando ele com uma arma de matar os outros. Isso é terrível. Se ele ainda não chegou a essa realidade, coitado, então ainda está pior ainda. Agora, se ele chegou, ele já está se mexendo. Agora, outra coisa, ele está estigmatizado para sempre. Não tem jeito de fugir disso. O gráfico sempre foi feito. Não tem saída. Você entendeu, né? Professor, na página 55, o senhor aborda ali, a vida intrapsíquica conflitiva, os emocionalismos ocultos e a última real intencionalidade somente desvendada pela própria consciência. Poderia explicar esses três num contexto? Vamos por parte, igual o nosso amigo de Londres, Jeco Estripador. Okay. Então vamos por parte. A vida intrapsíquica conflitiva é aquela pessoa que tem conflito íntimo consigo mesmo, com uma série de coisas. Ela às vezes não entende bem os aspectos da vida, das pessoas, os reflexos dela não são bons. Ela então tem conflito íntimo, calado, que às vezes ela nem confessa o que é. Mas como que está a intenção dela aí dentro desse conflito? Como é que fica isso? Ela não está lúcida da intenção? Mas ela tira aquela intenção, fica do outro lado, porque ela está conflitiva, ela tem medo das coisas, tem medo das pessoas. Ela não avança nisso. Agora, esse conflito íntimo existe mais. Por exemplo, aquilo que o Everaldo está perguntando, essa pessoa tem conflito íntimo muito forte, que ainda não confessou o quê?
Ela está colocando debaixo do tapete, está cobertando alguma coisa. Pois é, então ela está fugindo da própria intenção. É isso que eu queria entender, é isso? Agora, qual é o segundo? Os emocionalismos ocultos, que também faz parte, né? Os emocionalismos ocultos. Onde é que está isso? Que é para o povo saber. É na outra linha. É na quarta linha. Segunda linha. Os emocionalismos ocultos. Por exemplo, a opção de gente que, principalmente mulher, é uma coisa simples. Se ela vê um mandruvá, uma larva de bicho, ela sai correndo, tem um medo danado daquilo. Mas ela não vai falar, fica calada, mas ela evita. Então a pessoa chama para vir no lugar. Um dia desse aconteceu, uma pessoa que está chegando, ela falou, então vem cá, chega aqui em casa. Mas lá em casa para chegar tem que passar na casa do Tarzan, etc., aquela coisa toda. Tinha um mandruvá, quer dizer, no caso era uma taturana, andando no chão. Eu vi pelo jeito dela, a hora que ela viu, não, Valdo, outra hora eu converso com você. A pessoa foi embora. Agora você veja, é um mandruvá. Agora, isso é emocionalismo oculto. Ela não revelou. Eu vi logo pela situação que era aquilo. É que eu quero entender. Agora, o pior mandruvá que tem são essas larvas que a pessoa passa debaixo de uma dessas larvas aqui e cai em cima dela. Pronto, aquilo é um grito que vai ser escutado lá no centro da cidade. Mas então, nesse momento, professor, e neste momento... Tudo já aconteceu aqui, tá? Estou falando coisa que tudo. Mas assim, o que eu queria entender. Então, neste momento, a emoção trava a intenção da pessoa? Se ela estava querendo ir conversar com você, é não, isso? Ela não gosta de dizer que ela é frágil, né? Que ela é uma criança, que é uma boboca, né? Tá. Veja bem, o que é com uma larva? Então, determinar, por exemplo, isso que a gente chama de pior de cobra. Isso aí praticamente não ofende nada, porque não tem peçonha, não tem nada. Agora, tem uns compridinhos, tem uns menores, vai fazendo assim. Só que é movimento coleante de cobra, por isso que eles chamam de pior de cobra. Você está entendendo? Aquilo já... Eu não estou falando de rato, porque rato é uma coisa normal. Quando tem... A melhor coisa que tem é nessas grandes ordens e clubes femininos, você chegar com um rato e soltar no meio. Uma histeria geral. Quebra o clube todo, vai quebrar tudo. Vai ter jeito. Soltar um rato... Entende? É igual você aquele negócio, pega ladrão, pronto. Em Brasília, se falar uma coisa dessa, quebra Brasília. É um perigo falar um negócio desse. Pega ladrão, pronto, é um perigo. Então a mesma coisa é aí. Agora o outro seu aqui que você está querendo. O último lá, a real intencionalidade somente desvendada pela própria consciência. É você que sabe qual a sua intencionalidade, porque ninguém está sabendo, é uma coisa íntima, é sua. Qual que é realmente a natureza da sua intenção? Pois é, mas assim, ó, o meu questionamento é o seguinte: pela racionalidade, a gente vai com uma intenção clara, sadia, a gente sabe qual é o objetivo e onde a gente quer chegar. Mas na hora que entra uma emoção, ela bloqueia essa nossa intenção, não bloqueia? É. Aí a gente desvia, arruma... Não, e às vezes é o seguinte, a emoção maior é a vergonha, é o ridículo. A pessoa tem medo do ridículo, então ela tira o corpo fora, não quer entrar naquilo. Ok, obrigada. Mas tem gente que vê uma coisa dessa, vê um bicho desse, pronto, perdi meu dia. Pois é. É assim que elas pensam. Quer dizer, há muita criança grande, né? Ou pensa que criança é só gente baixinho, como diz a Xuxa, não é? Está cheio de gente aí com 1,60 m, 1,70 m. São crianças. É a vida. Tá bom, obrigado. Processo de imaturidade, né? Professor, aqui no ar. O senhor comenta ali na sinergismologia a coerência consciencial demonstrada no sinergismo vida intrapsíquica, vida social e vida parasocial. Né? Isso, em termos de coerência, em termos de maturidade total nessas três vidas, seria apenas na desperticidade ou a pessoa ela pode realmente ter... Não, ela pode ter isso antes, né? Depende, né? Tudo é possível, né? Com consciência, tudo é possível. Porque principalmente na vida parasocial, né? Ela tem uma vida parasocial realmente... lúcida, né? Tem gente que tem uma vida parasocial fora de série, só com assediador. Se examinar, né? A qualidade disso. Não, os três aqui, a vida intrapsíquica, a vida pessoal e parasocial, sadia, no caso. Né? Sadia, então. Vamos pensar. A OFIEX, de certa forma, é uma consolidação disso, não seria? A OFIEX não seria a consolidação desse processo de... Melhora, né? Aqui fica mais titular, fica mais oficial. Entende? Funciona mais. Né? É uma coisa mais assentada.
há mais equilíbrio. Agora, tudo é possível, né, Adélia? É difícil de dizer que isso aí, em outras áreas, sempre é possível. Examinar as pessoas, o nível. Porque a tendência é você acabar pegando mais forte em uma delas e ficar preso. A tendência de nós todos é ficar mais esclarecido a respeito das coisas. Quando fica mais esclarecido, tudo fica mais explícito. É o que eu já falei aqui 3 vezes até agora, estou falando de explicitação. Então, isso é muito importante. Quanto mais explicitar, melhor. E outra coisa, uma pessoa que explicita as coisas, ela é muito mais confiável. É melhor para viver com ela. Você já sabe. Ela é, vamos dizer, você já sabe a reação que ela vai ter. Entende? Ela não vai te tapear, não vai causar surpresa desagradável. Ela seria a mesma intrapsíquica, fisicamente e extrafisicamente. Não, e aparece em todas as áreas de manifestações dela. Então, você está entendendo? Ela é preditível. Estável, né? Ela não cria surpresa desagradável. Nós precisamos de viver com pessoas assim. Uma pessoa, por exemplo, que você nunca sabe o que vai acontecer com ela, não é bom. Você não pode confiar em nada, nunca sabe, é impalpável, instável. A instabilidade não é o ideal para a pessoa viver. Em nada. Professor Valdo, nessa mesma página 56, em Códigologia, o senhor menciona a privacidade do Código Pessoal de Cosmoética aplicado a partir da autopensionização da megafraternidade. Você pode explicar essa condição da privacidade do CPC e a relação com a autopensionização da megafraternidade? Não, o problema todo é o seguinte. Antes de mais nada, o CPC é uma coisa privativa, não é isso? É da própria pessoa, ela que sabe. Agora, o que se passa? Na hora que ela aplica na autopensionização da megafraternidade, aquilo começa a se manifestar e ser exteriorizado através das ações que ela pratica. Aí o povo começa a ver se ela tem o CPC ou não, ela começa a ver que tem alguma coisa. Agora, essa privacidade e a megafraternidade é um fato. Agora, a megafraternidade, ela fica óbvia. Objetiva, concreta, exterior. Agora, a privacidade do CPC é uma coisa muito íntima, depende da pessoa. Por exemplo, eu garanto, a maioria aqui ainda não viu nem 20, por exemplo, CPC dos outros. Cada um tem o seu que é, ninguém sabe o que é. Então, mas à medida que a pessoa ela vai ampliando essa autopensionização rumo à megafraternidade, o CPC dela não vai ficando mais explícito e por isso menos privativo? Vai através dos fatos. Aí o CPC começa a aparecer. Então, mas aí a tendência não é, digamos assim, publicizar mais ao invés de privatizar mais o CPC? O problema todo mas é que a pessoa não fala tudo. Você vê sempre o iceberg, uma ponta dele só, mas você não vê a realidade toda. Então, se uma pessoa, por exemplo, começa a ter o FIEX, acabou, aí você não vai ver nada. A megafraternidade da pessoa, às vezes, está num silêncio absoluto, já entrou dentro do anonimato. Como é que fica? E o CPC dela foi enriquecido de uma maneira impressionante, mas ninguém está sabendo o que se passa. Ninguém, do seu ponto de vista assim, intrafísico, as consciências, né? Mas extrafisicamente, só as consciências mais evoluídas vão saber. Tá. Então, o FIEX, às vezes, nem o mega assediador não sabe onde é, não sabe acessar aquilo, não tem jeito. Entendi. Entende? Tá. Agora, uma coisa muito séria, sabe, Cristina, é examinar a criptografia do FIEX. O FIEX é uma coisa muito criptográfica. Ela é encriptada interdimensionalmente. A coisa para a pessoa pensar. Isso é para chatear você. Vocês estão pensando que vocês são bons de encriptação? Não. O FIEXista é melhor. Ele sabe encriptar o universo dele entre as dimensões. Isso aí é impressionante. Junto com o amparador de Alóptero é Baneiro, né? Não, nunca achei isso, não. Eu acho que quem era bom nisso era o pessoal lá do Nostradamus, que fazia bem as coisas lá. Os outros pessoas.
Mas agora o problema todo é a OFIEX. Agora, a encriptação aí não é um problema visual ou de realidade, entende? Fora, ou da informática, mas é uma coisa multidimensional. Você sabe, por mais que você mexa aí, ó, vocês aí 4 que estão aí com esse laptop, não tem nada de multidimensional nessa realidade virtual aí, aqui para vocês. Agora, o que se faça? A OFIEX é mais do que isso. Então, veja, por mais que se façam força para desenvolver a cibernética e a informática, a OFIEX engole todo mundo. Em matéria de encriptação. Então, o Bill Gates pode fazer força, o Jobs pode fazer força. Tá certo? O iPhone, o que mais que é que tem? Tem o Twitter. Tá certo? Vamos fazer força aí, porque o negócio é sério. Então, veja, uma pessoa veio discutir comigo sobre esse negócio de informática, me dá uma coisa, eu virei para ela e falei assim, vem cá, você sabe o que é o FIEX? Que tal você começar a estudar isso? Já que você está tão interessado nessa questão da realidade virtual, vamos para as vias de fato. O FIEX. Essa seria aquela quarta realidade, a quarta realidade palpável. Mas não é palpável, então essa eu não falo, não é igual a complementar nem o tertuliar, né? Mas, em tese, apenas em tese, como hipótese, não é isso? Já é uma coisa para se pensar, encriptação. E outra coisa, a OFIEX não é a cripta. Vamos entender bem o que é isso. Ela não é o cemitério, muito embora mexa com gente que passou pelo cemitério. Então, não é a cripta, mas mexe com a população da cripta. Tá certo? Isso é muito importante a gente pensar. Então, vejam, os hackers. Quem é que são os hackers da encriptação? São esses assediadores que ficam rondando. Eu já trouxe até debate aí sobre isso, não é isso? O assediador de OFIEX. São os hackers extrafísicos. Estão querendo descobrir de qualquer maneira. Mas há uma para-banana para todos eles. Permanente. O negócio é sério pensar nisso. Então, dentro do seu caso aí, você mexendo muito com a cibernética, de vez em quando toca nesse negócio de ofiexologia. Então, informaticologia de um lado, ofiexologia do outro. Outra coisa, é um crescendo isso aí. É o crescendo. Infocomunicologia, ofiexologia. Eu já escrevi sobre isso. Crescendo. Agora, é uma coisa absurda, né? Você pensar uma comunicação de ideias junto com uma comunicação de dimensão. A coisa muda toda. Vamos pensar. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 67 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 8 perguntas respondidas online, 36 votos presenciais e 10 votos online. Hoje vamos ter 5 recados. Érica, Ambiental, CIAEC, Everaldo, AIEC, Vila Consciência, Max, Alexandre Nonato e Antônio Pitaguari, livro lançamento do curso, Bartira, curso Maturidade Afetiva e Charvas, Congressamento 2009. Pessoal, voltando ao tema, os teletertulianos e os tertulianos. Nós estamos, então, recebendo as doações. Sejam doações de dinheiro, sejam doações em mudas. Para quem vem de viagem, às vezes tem algumas plantas que só tem nas suas regiões. Então, nós temos bacaba, temos tantas outras plantas, cupuaçu, que nós não temos aqui na nossa região. Então, se vocês quiserem trazer, tragam assim como que 3 mudas. Porque aí, se alguma sofre ou precisa também de ter mais flores para poder frutificar. A outra coisa é, se alguém for trazer semente, pode trazer também.
pequenas mudas germinadas também, sejam flores, sejam frutos, plantas diferentes como baunilha nós não temos ainda. Se vocês quiserem tirar dúvida do que a gente tem, do que a gente não tem, pode também ligar para a recepção, falar comigo, com o Roberto. Às vezes tem um nome científico, às vezes tem um nome comum, e é preciso também saber como cultivar. Nós também temos muito interesse em plantas longevas, plantas que vão fazer com que a gente em outras Seriex encontre com elas aqui. Então nós estamos tentando fazer um grupamento de plantas longevas, seja aqui no CIAEC, seja ali no discernimento. A área é enorme, cabe todos os indivíduos que vocês queiram trazer para cá. Além disso, nós também estamos angariando recursos financeiros, como eu tinha comentado com vocês essa semana. Nós estamos com umas flores para a gente fazer uma mancha aqui próximo do tertuliário. E aí, então, nós vamos ver se nós angariamos 800, 1.000 e poucos reais, para a gente ter uma área que, de fato, expresse a grandeza desse prédio que a gente está aqui hoje. E é preciso uma mancha razoável para isso poder compor com o prédio. Então, muito obrigada mais uma vez. Olá pessoal, boa tarde. Eu queria saber aqui quem que tem lote, tem terreno no Vila Consciência, pudesse levantar a mão, pode levantar a mão? Então, nós temos umas 8 pessoas aqui, né? Então a gente gostaria primeiramente de convidar essas pessoas para no sábado, dia 19 de dezembro, às 10 horas, participar junto conosco uma visita técnica ao condomínio Vila Consciência. Eu não sei se vocês têm passado ali pela Maria Bubiac, mas aquelas pessoas que têm passado devem ter reparado que nós já estamos num estágio bem avançado dentro das obras. Algumas ruas já estão na fase final do calçamento e nós já estamos iniciando, então, a parte agora, a etapa seguinte, é a colocação da parte de tubulação da Sanepar e da águas pluviais. E dentro desse ritmo, a gente queria convidar também aquelas pessoas que não têm lote e que desejam adquirir um lote. Então nós estamos numa promoção especial agora de 6 lotes, sendo que desses 6 lotes, 2 nós já vendemos, nós temos só 4 lotes com o preço antigo. Então quem quiser, quem tiver interesse, pode contactar a gente da IEC, ou se não no sábado, às 10 horas, participar dessa visita. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Em nome de Editares, aqui nós temos aí uma boa notícia para todos nós aqui da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. Como eu já tinha colocado para vocês há alguns dias, a gente vai lançar no dia 23, daqui a uma semana, depois do Fórum da TENEPS, o livro do professor Nonato, né, que é o JK e os Bastidores da Construção de Brasília. E a novidade é o seguinte, a gente não vai mais lançar apenas esse livro, a gente vai lançar um segundo livro, que é o livro do professor Antônio Pitaguari e da professora Marina Tomás. A gente não tinha divulgado, que a gente ainda não tinha certeza se ia dar tempo, né, de ficar pronto para a gente fazer o lançamento junto, mas deu, o livro vai chegar aí no dia 22, um dia antes do lançamento, e esse livro ele é de redação e estilística conscienciológica. Então, o professor Antônio e a professora Marina, eles criaram aí, fizeram uma pesquisa de 2 vocabulários, né, um vocabulário dos termos do novo acordo ortográfico, né, que são os termos divergentes, e os vocabulários diferenciados que são usados aí na enciclopédia da Conscienciologia, além de uma série de outras abordagens bem interessantes aí que vale a pena depois vocês verem o livro. Então, primeiramente, eu queria que o professor Nonato falasse um pouco do livro dele, depois eu vou passar para o professor Antônio. Ah, sim, o professor Nonato está querendo lembrar aqui, como um bom autor, né? Quando é que o livro vai vender? Porque o livro dele é capaz de chegar, ele já saiu da gráfica, é capaz de chegar daqui a 1 ou 2 dias, né? A gráfica deu prazo. Então, chegando o livro, ele já vai estar disponível lá na Editares para ser vendido, aí e também no dia do lançamento, né? Aí a partir disso nas livrarias em geral. Bom, pessoal, só lembrando que no dia 24, depois do lançamento, que agora vai ser duplo, né? Nós vamos ter o curso Autoconhecimento através de biografias, que vai ser um estudo de caso a partir do livro do JK. Então a gente vai estudar a vida do Juscelino Kubitschek, vamos analisar os traços dessa personalidade, a proex, a conscienciometria, e vai ser um curso essencialmente prático, em que a gente vai passar algumas técnicas para que a pessoa aprofunde a sua autopesquisa a partir de uma biografia, como que ela pode fazer isso daí. Tá? Então o preço do curso com o livro já é R$80, e se a pessoa já comprou o livro, ele sai por R$40. Vai ser no dia 24, um dia após o lançamento, das 17 às 20 horas, são 3 horas de curso.
logo após o curso do professor Valdo, o curso avançado que vai ter, ok? Então acho que é isso daí. Maiores informações para os tertulianos, teletertulianos, no próprio CAEC, que é o telefone 3525-2652. Obrigado. Senhor Antônio, fala um pouquinho para a gente aí do seu livro, aí, da professora Marina. Bom, nós queríamos agradecer a Editares e a Epígrafe pela contribuição aí que nos auxiliaram, a professora Marina como coautora e eu, a conseguirmos então o lançamento dessa obra. Ela começou despretensiosamente procurando atender à necessidade da gente desenvolver um vocabulário sobre as palavras que foram modificadas pelo acordo ortográfico. A partir daí a gente viu que na enciclopédia da Conscienciologia haviam palavras que eram discordantes, né, das regras ortográficas oficiais. Então a gente fez um segundo vocabulário. E aí a escrita conscienciológica, ela implica numa série de outros itens que precisam ser respeitados. Então a gente foi ampliando aos poucos e a obra então ela cresceu e está abordando então duas partes, a parte do acordo e as palavras discordantes propostas pelo acordo, e a segunda parte, a redação e escrita conscienciológica e também o vocabulário com aqueles termos discordantes aí da ortografia oficial. Então, dia 23, a gente vai ter oportunidade então de apresentar e conversar aí sobre esse trabalho. Obrigado. Então, confirmando, então, é dia 23 às 19 horas, daqui a uma semana. O Fórum da TENEPS termina às 18 horas, 19 horas a gente tem um lançamento lá, tá? Estão todos convidados e convido também seus amigos, parentes, os outros tertulianos, pessoal que não esteja aqui agora, tá bom? Até lá. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para reforçar o convite para o curso Maturidade Afetiva, que vai acontecer agora dia 27 de dezembro, com o professor Eduardo Vicenzi, da Alemanha. Dentro da linha de pesquisa do professor Eduardo, que é o universalismo, ele vai estar abordando nesse curso a questão da afetividade seletiva versus a afetividade universalista, entre tantas outras abordagens sobre afetividade. O curso vai acontecer no dia 27, como eu já disse, das 15 às 20h30, o investimento é de R$30 para uma pessoa e R$50 para duas pessoas. Os ingressos podem ser adquiridos no discernimento com a Carolina, na administração, ou então aqui na tertúlia comigo ou com a Pilar Alegre, ou então a Verônica. Obrigada. Boa tarde. Eu venho aqui convidá-los todos, né, para o congressamento de 2009. Que ocorrerá nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, sexta, sábado e domingo. Eu vou destacar aqui alguns eventos, né, de cada dia. Por exemplo, sexta-feira, no dia 18 de dezembro, a abertura oficial do congressamento ocorrerá às 19 horas, no discernimento. Logo depois haverá um jantar e baile. Todos estão convidados, né, através da compra de ingressos que ainda se encontram disponíveis, podem ligar para a recepção do CAEC. Já no dia 19 de dezembro, no sábado, um evento a ser destacado é a apresentação musical dos jovens chineses. E, no domingo, tem um mega café da manhã no campus da OIC, a partir das 8 horas da manhã. Vai ser uma oportunidade de interconvivialidade, interassistencialidade para todos nós. Venham a Foz do Iguaçu nesse período, serão muito bem recebidos. O verbete vencedor para amanhã é para a tarefa do amparador, que ganhou com 17 votos, e a especialidade é amparologia. Obrigada e boa tarde a todos.